Olá, estamos aí, mais um vídeo do canal aí Casa do Tarô. Vamos abordar um vídeo rapidinho aí, pessoal, tá? Pois o intuito é apenas elucidar algumas dúvidas, algumas, como eu posso dizer, falar um pouco sobre o tarô para quem tem interesse, não só em consultas aqui na Casa do Tarô, mas sim aprender um pouco como é que eu posso dizer, quem já está estudando o tarô, tá? Quem já está lidando com o seu próprio oráculo, né? Então, assim, esse vídeo retrata três cartas, tá? Três cartas, aonde talvez vocês tenham algum problema, tá? Em achar algum significado positivo para elas, por mais que os livros também expliquem, a gente sempre fica atento muito à figura e às vezes como é que eu posso dizer, muito ao que está gritante na figura e não observa direito aos detalhes, né? E às vezes na tiragem a gente sofre uma influência mental de aquela carta ser negativa. Com o tarô, ele, apesar de ser simbologia pura, o tarô ele também tem a questão da sensibilidade. Com o tempo, com a prática, com a meditação, com a concentração individual de cada um, vocês vão acabar sentindo que às vezes as cartas vêm positivas, vêm negativas, né? Mas realmente essas três cartas, esses três arcanos maiores aqui, em primeiro lugar o arcano, vamos por ordem, né? O arcano número 13, a morte, o arcano sem nome muitas vezes, né? Ele é uma carta que as pessoas têm muito medo, principalmente o cliente que não entende muito, não tem muito entendimento do tarô, aquela pessoa que se assusta muito com essa carta numa tiragem, né? E eu até aconselho muito as pessoas a, quando forem tirar para alguém, sempre explicar que as cartas têm todos os níveis, né? Todos os sentidos, têm sentidos positivos e negativos, inclusive para que a pessoa não se assuste. Com essas cartas, pus a fé, fluxo de energia do consulente, do cliente, influi muito. Assim como às vezes peço aqui para os clientes presenciais da carta do tarô, da casa do tarô, não desejem carta, apenas queiram saber, façam a pergunta, porque influencia, pessoal. Tá? Assim como eu procuro livrar todo o meu julgamento da questão da pessoa ali, né, para realmente passar a mensagem que o tarô está mandando, né, para que eu sinta realmente o significado da carta. Mas vamos ao arcano número 13, a morte. Significados positivos. Né? Se vocês observarem, a morte, ela, para quem está ligado à espiritualidade, em primeiro lugar, aquela grande noção de existência e vida. Né? A gente já existe antes de viver, antes de encarnar, e volta a existir, né? Então, quando acaba a vida, não acaba a existência, né? A morte aqui retrata muito finais de ciclos, tá? É um lado positivo dela, ó, está terminando. Às vezes nem é um ciclo que, às vezes não é nem ligado a um relacionamento que chega ao fim, já tinha que chegar àquele final, e a pessoa sofre. Não, às vezes é uma fase bem difícil que está terminando, né? A outra coisa, se vocês observarem essa situação de vida e existência, se vocês observarem esse arcano aqui, o cavalo dele é branco, né? E depois dele, lá no arcano Sol, a gente observa uma criança em cima deste mesmo cavalo branco. Então aqui é justamente essa situação, vamos dizer, o óbito, o desencarne e o ressurgir de novo. Então, um significado positivo para a morte é o recomeço, é a colheita, às vezes é plantar, né? Às vezes a gente passa 5 anos fazendo coisas que não gosta para colher um objetivo lá à frente. Então é esta colheita, esse resgate, que representa às vezes humildade. Se vocês observarem na carta à morte, principalmente no tarô de Marsella, né, onde há o ceifador, geralmente um esqueleto com uma foice, diferente aqui do tarô de White, vocês observam cabeças no chão, né? Cabeças com coroas, outras cabeças comuns, como que diz o rico, o pobre,
vai para o mesmo lugar. A gente tem que evoluir aqui e esperar esse final de ciclo para ascender. Então, um dos significados positivos seria este: final de ciclo, alcançar, colher o que se plantou, né? Um final de ciclo ruim que foi necessário para um objetivo, né? E muitos outros significados aí, pessoal. Então, assim, ó, o lance, o principal importância numa tiragem com o tempo é a sensibilidade, é a concentração, cada um à sua maneira, cada um cria o seu próprio ritual e sentir o que essa carta vem. Realmente é muito difícil nesse arcano aqui, às vezes a gente tá muito no inconsciente da gente, né, como algo ruim. E não é. Então, assim, toda a concentração, toda a sensibilidade é importante para que quando vocês sentirem, ver que é uma coisa boa. Por mais que a carta também reflita uma caveira, um cavaleiro, a morte em si como é para nós, né? Então, assim, vamos lá agora o arcano número 15, chamado de O Diabo, né? O Diabo aqui, se vocês forem ver, ele relembra muito o Baphomet de Mendes, né? Que muitas pessoas associam realmente a essa entidade do mal, a entidade que tentou ascender a Deus, né? Que teve que cair, né? É uma fábula isto. E o Baphomet de Mendes, que é geralmente aquele bode com seios de mulher diferente um pouco aqui, né, com o falo à mostra, o caduceu de Hermes em seu ventre, a tocha diferente daqui no meio dos chifres, né? Aquilo simplesmente representa o conhecimento e a luz. Né? Então, assim, um dos significados positivos do diabo. O diabo é muito associado a jogo, então, assim, às vezes é uma situação da gente sentir e ver que ela vem num estágio positivo como sorte. O diabo, às vezes, é uma paixão, e digo paixão, não confunda com amor. Sempre, óbvio que nessa carta, tudo que vem benéfico nela tem que ter um certo cuidado. O diabo é o arcano número 15, é o quinto decimal depois das dezenas. Ele está associado ao arcano número 5, né? Enquanto ainda era um numeral só, o Papa. Né? Então, assim, todo o conhecimento espiritual, todo o conhecimento já material dele, pois aqui mostra a espiritualidade e a matéria, né, o conhecimento material também unindo os dois, e aí sim o que se vai fazer quando se acende, quando se chega lá em cima. Vai se agir corretamente, vai se agir mal, vamos dizer assim. Né? Então, o diabo também representa a ascensão, conhecimento, uma mania de vencer. O diabo, se vocês observarem as asas de morcego, o morcego, por exemplo, é um ser que vive à noite. Ele acende da escuridão e busca a luz. Quando a luz chega, ele volta a recarregar as suas energias no escuro, mas ele sempre através buscando a luz. A própria mariposa, que relembra também um pouco essas asas, é um ser da noite, um ser escuro, mas busca a ascensão. Então é esta simbologia, ascender do escuro. Né? Então saber que mesmo quando se está também no fundo do poço, se tem a luz. Então o diabo representa isso, sorte, paixão, ascensão no meio das dificuldades, né? Dinheiro. É um dos significados positivos dessa carta, entre tantos outros, pessoal. Tá? Então, assim, mais uma carta que as pessoas têm muita dificuldade e associam ela muito à discussão, à tragédia, a sair de casa, a ser expulso de algum lugar. A Torre. A Torre, se vocês observarem, tem muitos significados positivos. Né? Até aconselho as pessoas darem uma olhada no livro chamado Jung e o Tarô, de... Eu não lembro o nome da autora, mas ele está aqui. É que está em cima do meu baralho. Só um pouquinho, aqui está outro. Esse livro aqui é Sally Nichols, Jung e o Tarô. Tá? Uma jornada arquétipa. Aqui é muito interessante. A Sally, ela era discípula, vamos dizer assim, do psicanalista e magista também, Carl Jung, né? E tem um texto muito interessante sobre a Torre. Esse livro aqui, do grande
Alejandro Jodorowsky, O Caminho do Tarô, também tem uma leitura positiva referente a que eu acho até ela muito alegre, mas bem interessante, que quando surgir, pessoal, essa carta, a gente lê e absorve. Num momento ou outro, alguma coisa que tu leu vai vir na tua mente na hora da tiragem. E aí tu saberás, né, através da sensibilidade, que veio positiva. Realmente a torre reflete discussão, tragédia, às vezes até loucura, né? Se vocês observarem, a torre, ela é um local de segurança, às vezes de fuga, né? Então, assim, um refúgio. Às vezes a torre representa o raio, é muito associado a Zeus, esse raio aqui, né? Em todas as cartas, inclusive no tarô de Marseille, existe vamos dizer, uma simbologia igual, teoricamente, mas uma outra maneira de explicar, e muito mais profunda, às vezes, que o tarô de White, também há um raio que atinge essa torre. Se vocês observarem, existe uma expressão chamada o toque de Deus, que era usado muito na Idade Média, na Antiguidade, para o doente mental, né? Ele foi tocado por Deus. Então, como é que eu posso dizer? Esse toque de Deus justamente às vezes é uma cura de algum sofrimento, é a expulsão de algo ruim, né? Nesta carta, como o próprio diabo aqui, o tarô de White, ele retrata muito o lado negativo dessas cartas, né? Principalmente até no diabo, né? Se vocês observarem, a tocha, que é um símbolo mágico que representa conhecimento, ele assola a terra, então ele faz um mau uso do conhecimento. A mão dele, onde poderia estar essa tocha, onde ele acende a tocha para cima, mostra o número 5, o número material do homem, e o pentagrama invertido para baixo, em meio dos seus chifres, aonde deveria estar também essa tocha como equilíbrio do conhecimento mental, né? Mostra o pentagrama virado para baixo, o homem. Então mostra muito um lado negativo dessa carta. Ao contrário até do tarô de Marselha, que tem um significado mais interessante sobre o diabo, às vezes até como algo mais lúdico, um bobo, alguém que peca através, às vezes, até de uma inocência meio... aquele sentimento de, vamos dizer, um pouco mais ruim, de raiva, mas inocente, né? Aqui mostra muito o lado negativo, e realmente o diabo tem um lado negativo, principalmente do conhecimento ao contrário, usar para o lado errado o conhecimento, ascender, saber. A torre, então, tem esse conhecimento, esse significado positivo, que é justamente a libertação. No tarô de Marselha, muitas vezes vocês vão observar que a torre, aqueles personagens que caem da torre, às vezes eles nem parecem estar caindo, muitos até vão ver eles estar sorrindo, se libertar de algo, fugir de algo, tirar a energia negativa, se curar de uma doença ou de uma depressão. Então esses são significados positivíssimos que vocês devem levar no subconsciente de vocês para o dia que não tenham dificuldade. Vocês precisam sim saber que para se ter uma boa leitura do tarô, para poder se usar os seus vários significados que cada carta tem, vocês precisam ter significados positivos e negativos para as cartas. Tá? Espero ter ajudado. Foi simplesmente, eu até queria ter estudado mais um pouco sobre essas cartas, mas eu andei, sabe como é que é o tempo, né? E realmente tem coisas que às vezes na hora, quem tira o tarô há um bom tempo sabe, que às vezes vem um significado que há muito tempo eu nem lembrava e tem que procurar em qual livro dos meus aqui estão, às vezes nem acho, né? E tudo certo. Então o tarô é simbologia, intuição. Espero que essa não tão profunda assim, com alguma... Façam analogias do que eu falei aqui, achem significados analógicos positivos para essas cartas, mas espero realmente para o estudante do tarô ter um pouco pelo menos, ajudado nessa caminhada com esse divino oráculo, tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus.